Hoje temos como convidado o Dr. Rui Serra, especialista em cirurgia geral. Está precisamente na clínica, ou melhor, no Hospital do Bonfim, portanto o Hospital Central, assim foi designado de Vila de Conde durante algum tempo, agora regressou à sua designação de origem, Hospital Senhor do Bonfim. Ele que vai nos falar sobre uma doença que acaba por ser comum, mas que vai poder ficar a saber mais sobre ela com o Dr. Rui. O Dr. Rui, que é poveiro, daqui a pouco podemos falar também um bocadinho sobre o seu percurso. É uma questão também que gostamos sempre de colocar aos nossos convidados, um pouco como é que tomaram este gosto pela saúde, pela medicina e depois a forma como chegaram a esta especialidade. Neste caso, a cirurgia geral, uma área mais vasta dentro da medicina, mas o Dr. Rui certamente mais focado em algumas áreas. Uma delas que vamos falar sobre a litíase vesicular, portanto as pedras na vesícula, que são diferentes das pedras nos rins, não é assim, doutor? Já vamos fazer essa distinção, mas hoje quis-nos trazer este assunto da litíase vesicular, porque é um assunto determinante que se fale, que as pessoas estejam esclarecidas? Sim, a litíase vesicular, de facto, é diferente da litíase renal. As suas consequências também são diferentes. Tem alguns riscos para a saúde, nomeadamente nos quadros mais sérios, embora as pessoas tenham sempre algumas dúvidas relativamente a este problema, esta problemática, e quando lhes falam em pedra, muitas vezes associam precisamente à pedra renal, do rim. Não é a mesma coisa. Tem outras manifestações e é disso que eu vou falar um pouco. Mas qual delas é mais comum, já agora? Eu diria que em termos de sintomatologia clínica, aquela que é mais frequente nos episódios de urgência será a cólica renal. Portanto, a litíase renal, que é de outro âmbito, de outra especialidade, do âmbito da urologia, e não tanto da cirurgia geral. Também tem às vezes situações cirúrgicas, mas são mais raras e para situações mais complexas. No caso da cirurgia geral, a litíase vesicular, portanto as pedras vulgarmente ditas da vesícula, essa é uma patologia relativamente importante no âmbito da cirurgia geral, mas em termos de frequência é mais baixa que a cólica renal. No entanto, com outras morbilidades, com outras complicações e com outras necessidades de tratamento. E, portanto, é disso que nós hoje iremos falar. Vamos descrever, então, o que é a litíase, portanto, explicar às pessoas, na vesícula em concreto, como é que se pode manifestar, que tipo de sintomas. A litíase vesicular, de facto, corresponde à formação de pedras, depósitos ou de cálcio ou de outro tipo de substâncias dentro da vesícula. Essas pedras, numa grande percentagem dos casos, são assintomáticas. Cerca de 50% a 70% dos casos elas não dão sintomas. Depois temos uma percentagem delas que de facto dão sintomatologia e pode ser mais ou menos importante. É importante referir que de facto é um quadro que afeta mais mulheres do que homens, cerca de 2, 3 mulheres para cada homem, e com um aparecimento mais frequente acima dos 40 anos. Como é óbvio, também acontece no jovem, no adolescente, é mais raro, mas situações de outra natureza, mas que também surgem nestas idades. De qualquer das formas, a grande percentagem de doentes é acima dos 40 anos, afetando, como eu disse, mais as mulheres, uma proporção de 2 a 3 mulheres para cada homem, é o mais frequente. Em termos de sintomatologia, de facto, como eu disse, 50% a 70% dos casos não dão sintomas, e o doente anda bem, não tem qualquer manifestação, é um achado, muitas vezes em exames de rotina, e nessa altura, nesse caso particular desses doentes, não tem necessariamente que ser operados. Aliás, não tem indicação cirúrgica. E porquê? Porque o risco de complicações severas é relativamente baixo, ronda mais ou menos 2,5% dos casos todos os anos, ou seja, dos doentes assintomáticos, os doentes que não têm queixas, habitualmente todos os anos esses 50% a 70%, 2,5% destes podem desenvolver sintomas. E que, regra geral, são sintomas ligeiros e que, portanto, têm tempo para ser tratados. São situações que não dão grandes complicações.
As situações que podem ser mais complicadas, aí é uma porcentagem muito pequenina destes doentes que eu falei. E de que forma é que as pessoas também sentem essas pedras, então? Muitas vezes as pessoas associam, como eu disse, os assintomáticos, regra geral, são achados. Esse só em exame, portanto, só em exame, rotina, o dente faz uma ecografia, por exemplo, para despistar ou até só por rotina mesmo, ou porque tem um colesterol alto, ou porque tiveram sintomas inespecíficos, fizeram um exame e mostrou pedra. Mas, de facto, essa pedra não se relaciona com os sintomas do paciente. E esses, como eu disse, não têm ligação cirúrgica. Os outros doentes que, de facto, têm cálculos, há uma dor pedras, associada, não? Habitualmente têm sintomas relacionados com a ingestão alimentar. Às vezes refeições mais abundantes, com mais gorduras, podem ter uma cólica biliar. Ou mais frequente, são sintomas relativamente ligeiros, que a pessoa associa, eu comi um bocadinho mais e tal, aí fica ali indisposto. Pode ter uma dor ou na zona que as pessoas identificam como sendo a zona gástrica, ou a zona do lado direito da cavidade abdominal, ou aquilo que nós denominamos de hipocondireito, a área correspondente ao fígado, e que as pessoas muitas vezes daí sim sentem ali algum desconforto. A duração da dor, a intensidade da dor, os sintomas associados, que podem ser enjoos, enfartamento, muitas vezes põe-nos na pista ou de uma cólica biliar ou mesmo de quadros mais sérios. Estes são, de facto, a grande frequência dos sintomáticos são estes doentes. Depois ainda temos os outros que, de facto, apresentam-se já com quadros mais graves, com quadros de infecção da própria vesícula, a colcistite aguda, as inflamações do pâncreas, associadas à presença de pedra nos canais biliares, porque toda esta área do fígado, do pâncreas, da vesícula estão interligadas. Funcionam como um órgão só. E, portanto, é da função adjuvante na ajuda na digestão que há muitas vezes passagem destes cálculos da vesícula e para os canais biliares, que muitas vezes encravam e dão sintomas ou de colcistite, como eu disse, ou de pancreatite. Há outros, como a colangite, a inflamação dos canais biliares, a icterícia, o tom amarelo da pele, que as pessoas referem, que têm tratamentos diferentes. Mas sim, quando são quadros agudos, são quadros mais dolorosos, habitualmente, quadros importantes. A pancreatite é um quadro muito importante, com alto risco de morbilidade. E nas situações mais graves pode ter outras consequências, mais tardias também, mas que é um quadro importante. E esses têm que ser tratados e devem ser tratados logo na altura. Portanto, essa aí os doentes muitas vezes se associam, de facto, têm a necessidade de recorrer ao hospital, uma dor muito intensa, que vai para as costas, por exemplo, com vômitos persistentes, pode corresponder a uma pancreatite. E a pancreatite tem tratamento muito específico mesmo, que envolverá numa fase mais tardia, ou até mesmo durante o episódio de pancreatite aguda, hoje em dia defende-se isso, fazer a colcistectomia em primeiro tempo. Portanto, tirar a vesícula fora, sendo, no caso das vesículas, com pedras. E então, muitas vezes é essa a causa. Está associada à presença de um cálculo que encravou na saída e despolutou o quadro inflamatório do pâncreas. Portanto, operar será sempre o último recurso ou há outros tratamentos? Já percebemos que, se calhar, para simplificar, há 3 tipos, tanto os assintomáticos, pessoas que não sentem nada, depois quem sente levemente poderá, se calhar, ter um certo tratamento, os casos mais graves é a operação, é isso? Claro. No caso das situações, como eu disse, assintomáticos, vigilância e, à medida que vão aparecendo os sintomas, ou se aparecerem sintomas, então, nessa altura, avaliar muito bem o doente e decidir qual o melhor tratamento para aquele doente em particular. Um doente que era assintomático e passou a ter sintomas, como eu disse, é uma porcentagem pequenina de doentes que todos os anos podem desenvolver sintomas, então nesses doentes é preciso reavaliar para evitar ou tentar reduzir o risco deles evoluírem para quadros mais sérios. Nos casos de cólica biliar, muitas vezes estes são o pronúncio, digamos assim, de algo que poderá estar para vir. Pode ser um episódio isolado? Pode.
Mas um doente que tem sintomas é um doente que deve ser operado. Deve remover a fonte do problema. Tem pedra na vesícula, quando ela esvazia para ajudar no processo de digestão, particularmente se estes cálculos são pequenos, tem o risco de vir a encravar, desenvolver estas outras complicações. Então, se calhar, vale a pena tratar este doente, vale a pena operá-lo. E não há cá mazinhas, não há cá chazinhos, não há cá medicação que vai eliminar estas pedras. Isto é preciso ir lá retirar o problema. E retirar o problema é tirar a vesícula. Isto para os doentes que têm episódios de cólica. Nos outros doentes, aqueles mais sérios, a pancreatite, a colcistite, o tratamento é cirúrgico. Pode haver necessidade de recorrer a outro tipo de tratamento adjuvante, ou prévio, ou durante o ato cirúrgico, nomeadamente se houver pedras nos canais, é preciso ir lá removê-los. E pode ser feito previamente à cirurgia, recorrendo a um exame que é uma espécie de endoscopia, a CPRE, ou fazer a extração dos cálculos durante o ato cirúrgico, por manipulação da via biliar, por remover os cálculos através do canal que a gente tem que laquear, tem que seccionar para separar a vesícula do resto. Ir lá buscar o resto das pedras que estão lá retidas. São tudo variantes do tratamento para estes doentes. Mas sim, neste caso é a cirurgia. Nos assintomáticos e naqueles doentes que têm apenas cólicas biliares ligeiras e que podemos aqui tentar ganhar algum tempo. Medidas gerais. Uma dieta, exercício físico, perda de peso, uma boa hidratação oral, doentes que bebem água, sempre ajuda a fluidificar a bilis também, diminui a viscosidade da mesma e, portanto, isto também diminui a formação de cálculos. Portanto, estas são as medidas gerais, digamos assim, o exercício físico, que podem ajudar a diminuir a recorrência dos quadros e a formação de cálculos. E, portanto, por esse lado, seria o tratamento não cirúrgico. Nas outras situações, quase sempre envolve a remoção da vesícula, sim. Esta é uma doença que apresenta riscos para a vida ou só para a qualidade de vida? Em primeiro, para a qualidade. Mas nos quadros de infecção da vesícula, no caso das infecções das vias biliares ou até das pancreatites, há um risco inerente à situação. Como é óbvio, as pancreatites, nós muitas vezes dividimos as pancreatites, no caso das biliares, todas as pancreatites, mas naquelas relacionadas com os cálculos, em graus de gravidade, as ligeiras, moderadas e graves. As graves têm um índice de mortalidade elevado. Para além de toda a qualidade de vida que vai ser afetada no futuro, com o desenvolvimento de diabetes, de insuficiência pancreática, quer da parte endócrina, no caso da diabetes, quer no caso da função exócrina, a produção de enzimas para a digestão, que ajudam no processo de digestão, ficam afetadas. E, portanto, estes doentes de facto têm ali alguns riscos de complicações severas. No caso de uma infecção, qualquer infecção intraabdominal ou outra pode desenvolver quadros de infecção grave, de sepsis, com afetação de vários órgãos, com falência desses órgãos, e isso sim é ameaçador da vida. E, portanto, um tratamento atempado, dirigido, seja com antibiótico e drenagem, seja com a remoção da vesícula, muitas vezes é essencial. No caso das colcistites, no caso das colangites, a drenagem da via biliar, são coisas importantes para o tratamento destes doentes. E sim, nesse contexto, pode ameaçar a vida do doente. Nós podemos prevenir esta situação ou ela acaba por ser inevitável se tiver de surgir? Não sei. Os hábitos das pessoas alimentares, de exercício, são importantes na formação. Desde a juventude, ter sempre esses hábitos para prevenir qualquer doença, geralmente ouve-se falar nisso. Qualidade de vida é essencial, uma boa alimentação, um bom exercício físico, evitar algumas gorduras, são fatores que ajudam. Mas depois há outros fatores, no caso, porque aqui há uma relação maior incidência deste problema nas mulheres que nos homens. Tem a ver muitas vezes com a parte hormonal. Nós sabemos que nós falávamos muito no passado dos 4 Fs,
que era o facto de ser mulher, female, forte, 40 anos, fértil e fatty, gordo, a gordura, a obesidade. São fatores predisponentes, ou eram fatores considerados predisponentes, e são fatores predisponentes. A gravidez, de facto, contribui, porque há ali uma alteração hormonal. E isso influencia a formação de mais cálculos, a importância hormonal. E, portanto, todos esses fatores conjugados contribuem para esta situação, melhorando mais exercício, a perda de peso, um doente mais emagrecido, não é emagrecido, um doente saudável, com um peso adequado, com uma alimentação adequada, boa gestão, diminui o risco da formação dos cálculos. Mas há pessoas que os formam mesmo sendo saudáveis e tendo hábitos considerados adequados. Mas acontece. Há pouco falou nessas pedras que podem ser de cálcio, não é? Portanto, falou nessa questão. Portanto, o beber muito leite, por exemplo, leva a isso? Ou laticínios? Ou é só... Não necessariamente. Não. Tem vários fatores. Falei no uso de cálcio, são aqueles que muitas vezes a gente consegue visualizar, mas há outros cálculos diferentes que não têm a ver diretamente com a questão de cálcio. E tamanhos? Também há diferentes tamanhos, muitos, não é? Sim. E formatos? Não sei, uns mais perigosos até do que outros, não é? Uns cálculos quadriláteros, outros mais redondos. O tamanho é que é essencial. No caso dos cálculos mais pequeninos, são aqueles que mais facilmente, aquilo que nós denominamos muitas vezes de vesículas multilitiásicas, com múltiplos cálculos pequenos. Estes cálculos têm maior potencial no esvaziamento da vesícula, passarem para os canais biliares e, portanto, poderem dar mais sintomas. Mais facilmente podem levar a uma obstrução, a uma acumulação de cálculos na via biliar. Os maiores, muitas vezes não dá grande sintomatologia, podem dar uma colcistite, podem encravar na saída da vesícula. A vesícula, eu geralmente costumo dizer aos doentes, parece uma pera invertida, a parte mais larga da pera para cima e a parte mais estreita para baixo. É por ali que se faz o esvaziamento da vesícula para o canal principal e, como um corpo mais pesado que é, deposita-se. E naqueles movimentos de compressão da vesícula para esvaziar, encrava por vezes esse cálculo na saída. E aí pode desenvolver de facto um quadro de colcistite, de inflamação da vesícula, aguda ou crónica. E aí muitas vezes não há forma de ele sair a não ser retirando a vesícula. No caso dos cálculos maiores, o principal risco é este, ou à la longa, a mais distância, a mais tempo. O aparecimento nos cálculos maiores de 3 cm, estima-se um aumento da incidência de cancro da vesícula ao longo de 10, 15, 20 anos. Aumenta por essa razão. E, portanto, nesses doentes, mesmo que assintomáticos, e estes cálculos, lá está, é uma das exceções nos assintomáticos, são estes cálculos maiores, porque há um risco de virem a desenvolver cancro. Então vale a pena, de facto, fazer uma colcistectomia, retirar a vesícula, de forma profilática. Há pouco falou então nos sintomas, nos cuidados que as pessoas devem ter quando começam a sentir algo. Devem procurar um especialista, neste caso seja o Dr. Rui Serra, um especialista na área para fazer exames. Como é que conseguem chegar ao diagnóstico, à palpação também, não sei? Depende das apresentações. No caso, na grande maioria dos casos, como nós vimos, são achados incidentais. Fazem uma ecografia, mostram que têm cálculos, depois é preciso avaliar. A partir daí, quem detecta encaminha para a especialidade. Exatamente. Para o Dr. Rui, por exemplo, exatamente. Fazer o encaminhamento. É avaliação e conversar com o doente e perceber se, de facto, estes cálculos são assintomáticos. Isso, de facto, foi apenas um acidente de análise. Apareceram no exame. Mas não tem sintomas, ou se por outro lado até ali alguma clínica que justifique que esteja relacionada com a presença destes cálculos. Então nessa altura
poderá, de facto, tem que se discutir, tem que se falar com o doente, tem que se perceber, de facto, o que é que dá de sintomas. E o exame físico aqui é negativo. A gente geralmente não vai identificar rigorosamente nada em termos de exame físico. É essencialmente a história clínica e os exames de imagem. O melhor exame é a ecografia. Não vale a pena pensar em tags, mas uma primeira abordagem, um primeiro estudo do doente é a ecografia. É o exame mais informativo relativamente à vesícula. Há outros exames, a colangem, a ressonância, pode ser um exame importante, mas já aí estamos a falar de um campeonato completamente diferente. Estamos a falar de situações mais à frente, mais adiantadas. E, portanto, ecografia. Isto no caso dos assintomáticos. No caso dos doentes que têm sintomas ligeiros. Nas cólicas biliares, depende se o dente é visto na hora. Nós poderemos notar ali alguma dor à palpação abdominal, mas não se vai palpar nenhuma vesícula. A regra geral, não se vai notar nada muito especial no abdômen. A clínica é importante e depois os estudos complementares. E, portanto, eu diria que no doente, na grande maioria, ele vai fazer o exame e tem que ser referenciado para ser estudado, portanto, é visto pelo clínico, pelo colega de Medicina Geral e Familiar e encaminhará para uma segunda opinião diferenciada, neste caso da cirurgia geral. Depois, no contexto de urgência, é que muitas vezes aparecem os dentes, e aí sim a clínica, o exame físico, dão uma forte suspeita de se tratar de uma colcistite ou de uma pancreatite. Porque há características no exame do doente que a gente consegue ter uma percepção, ter uma boa noção do que provavelmente estamos a falar. Então temos que complementar sempre o nosso estudo com análises, com exames de imagem. A ecografia, continuo a dizer, é o melhor exame numa primeira abordagem para estabelecer um diagnóstico e estabelecer um plano de orientação para este doente. Eu diria que exame físico e diagnóstico à palpação, a regra geral é só no quadro mais sério. E quando chegam esses casos que falou, a cirurgia tem de ser imediata, tem de ser programada, como é que funciona? Depende do que estamos a falar. Se for uma colcistite aguda, durante muitos anos o tratamento era médico. Ou seja, o doente tinha que ficar internado, em pausa alimentar, fazer antibióticos, sós, fazia aquilo que nós chamávamos de refazer a vesícula. De facto, muitas vezes isso, umas vezes resultava muito bem, noutras nem por isso. E eu sou de uma escola que defende a colcistectomia de início, num doente que tenha uma colcistite aguda, eu defendo a cirurgia de imediato. É uma cirurgia que tem maiores riscos, apesar de tudo, mas trata o doente imediatamente e diminui o risco de complicações. Há exceções, porque depois nós não nos podemos desligar do que o doente é um todo, não é uma vesícula, é um todo. Portanto, e às vezes há situações patológicas ou de outras doenças associadas que, por exemplo, nos impedem ou que nos limitam a nossa atitude mais de resolução, mais agressiva, digamos assim. E se calhar vale a pena nesses doentes ter uma ponderação diferente, correndo às vezes mais riscos, por um lado mais riscos, mas por outro menos. O doente que tem patologia cardíaca severa, que tem uma patologia respiratória severa, pode não ter condições cirúrgicas para intervir e pode precisar de outro tipo de tratamentos. Antibiótico, uma drenagem até através da pele. Portanto, há várias situações que têm que ser analisadas caso a caso. O dente é um todo e não pode ser visto como uma vesícula, ou como um pâncreas, ou como um estômago, tem que ser visto num todo. E a decisão deve ser ajustada a esse doente. Portanto, situação urgente, sim, colcistectomia. Depende, se for no caso da colcistite aguda. No caso da pancreatite, que é uma das complicações inerente da litíase vesicular, ou pode ser uma consequência de uma litíase vesicular, o tratamento, há uns anos não se falava em fazer colcistectomia de imediato. Hoje em dia defende-se, controlar a pancreatite e, no mesmo internamento, fazer a colcistectomia. Isto é, tirar a vesícula fora. Porquê? Se a causa é biliar, se a causa são as pedras, se temos vesícula com pedras, então
tratamos a pancreatite e no mesmo tempo removemos a vesícula e com isto vamos diminuir a incidência ou o aparecimento, a repetição dos quadros. E por esse motivo se defende fazer a cirurgia hoje em dia no mesmo internamento. E viver sem a vesícula acaba por ser normal depois? Consegue-se. Os tais 3 órgãos que falou, os outros 2 acabam por fazer a tarefa? Há uma adaptação do organismo, sim. O órgão está lá porque faz falta. No entanto, quando isto acontece, é preferível ele está doente do que mantê-lo doente. O órgão já está doente. E, portanto, a função dele já não é a função para que ele estava lá. Deixou de ser eficaz. E é fator de risco para outras complicações. Então vale a pena tratá-lo. Vale a pena tirar este órgão e o nosso organismo adapta-se. A gente as pessoas com uma alimentação mais controlada, acaba por ter uma vida absolutamente normal. Há sempre ali um período de adaptação, mas a maior parte dos doentes, eu diria que mais de 90% dos doentes têm uma vida absolutamente normal depois de tirar a vesícula. Também porque antes não estavam bem. E, portanto, vale a pena avançar por aí. Há receios? As pessoas geralmente manifestam esse medo pré-operatório, também da recuperação. Sim, a recuperação é fácil, é demorada? Não, depende dos casos. Claro, há receios e ainda bem que os há. Porque a cirurgia não é uma atividade sem risco para o doente. O doente, se não fizer nada, vai ter complicações, ou pode ter complicações, melhor dizendo. Se for operado, também tem risco. Tudo representa um risco na nossa vida. Tudo. Claro que quando nós avançamos para uma cirurgia, há alguns riscos que nós temos que alertar o doente. Os doentes, muitas vezes, sem ter noção de quais são os riscos, manifestam esse receio da cirurgia. A gente tem medo de uma cirurgia, então eu vou fazer, vão estar a mexer em mim, vão estar... E o que é que vão fazer? O que é que vão tirar? O que é que vai resultar daí? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou conseguir comer bem? Então, tudo perguntas muitas vezes que os doentes trazem e que nos cabe a nós esclarecê-los. Mostrar-lhes as vantagens de um tratamento adequado, não desnecessário, como é óbvio. Daí as colestites, as litíases assintomáticas, eu ter referido logo de início que não tem necessariamente indicação cirúrgica. No entanto, a vantagem no doente que tem sintomas, os pratos da balança pesam no tratamento, pesam mais para o lado do tratamento, então vale a pena tratar o doente, ainda que hajam riscos. O doente tem que saber isto. E há formas de solucionar, se acontecer alguma complicação, que não estamos à espera, a gente sabe que elas podem acontecer, mas que acontece, há formas de resolver. Mas o doente tem que saber isto tudo, como óbvio. Tem que estar esclarecido. Quando vai para a cirurgia tem que estar esclarecido. Não pode ter, tem que confiar. Tem que confiar na pessoa. Se não tiver confiança, tem que procurar alguém em quem confia. Mas tem que se deixar tratar para melhorar a sua qualidade de vida, por um lado, e diminuir o risco de complicações. Portanto, deixou há pouco essa indicação que é um problema que afeta mais as senhoras Sim. do que os homens e que a idade a que devemos estar particularmente atentos é a partir dos 40 anos ou é que a incidência começa a surgir. É isso. Mas, mais frequente. Portanto, quanto mais cedo estivermos atentos, melhor. Como em tudo na nossa vida. Já agora, tem uma percentagem de qual é o número de pessoas que são, uma permilagem de pessoas que são afetadas na sociedade em geral por este problema? Habitualmente são, na idade adulta, estima-se que são a volta de 25 a 40% da população adulta tem litíase vesicular. Portanto, sintomático ou assintomático? É um número bastante elevado. Portanto, está a falar de um mínimo de 1 em cada 4 pessoas, é isso? Sim. Portanto, numa família tradicional, que seja um pai, uma mãe, 2 filhos, é muito provável que um deles tenha esse problema. Sim, ou venha a ter em diferentes alturas da vida, claro. Muitas vezes acontece famílias inteiras famílias inteiras não, mas muitos elementos da família terem litíase. Lá está, isto prende-se não só com o tipo de genética familiar, mas muito com os hábitos alimentares. Porque muitas vezes os nossos hábitos alimentares são vivenciados pela família toda. Por uma casa com 4 pessoas, os pais, de alguma forma, acabam por condicionar a alimentação dos filhos, a educação que nós temos. E, portanto,
naquele nicho pode muitas vezes acontecer, de facto, uma incidência mais alta de litíase. Portanto, quando um filho ou um neto sabe que o seu pai ou avô, ou avó, neste caso, Pode teve ter um ou não. problema, convém estar mais atento ainda, não é? Não, basta ter atenção normal. Um sintoma, quando nós temos queixas, de alguma forma devemos tentar esclarecê-las, não é ser exaustivo, mas uma coisa que é repetitiva, se calhar vale a pena procurar ajuda, vale a pena falar com um profissional que, ok, isso pode encaixar em alguma coisa, então vamos investigar isso. Agora, não vamos viver obcecados. Se o meu pai teve, também vou ter pedra. Não necessariamente. Temos que viver uma vida normal, saudável e estar atentos. Se acontecer alguma coisa, sim, aí falar com o nosso médico de família, com a pessoa que melhor nos conhece, que conhece a nossa história, para dar origem à investigação se necessário. Se achar que não é nada de especial, os sintomas não encaixam em nada, então aí mantém uma vigilância normal e logo se vê. Doutor, como é que tomou este caminho, esta área em concreto? Preocupou desde cedo ou foi depois uma coincidência na vida? O porquê esta especialidade, entre outras que se ocupa naturalmente? Claro. A cirurgia, o gosto da medicina, o querer ser médico, e eu, para quem for da Póvoa e me estiver a ouvir e que tenha frequentado o liceu comigo, não acreditava muitas vezes que eu fosse chegar lá. Mas já era um sonho de pequenino, eu dizia no liceu, a secundária, né? Para mim era liceu, Sim, ainda hoje chamamos muito nós liceu, é. Eu dizia que ia para a medicina, Ilambaldas e tal, não. Mas eu já sonhava com a medicina, não especificamente com a cirurgia, mas com a medicina. Depois, durante a minha formação na faculdade, estava mais vocacionado para as especialidades cirúrgicas. Ortopedia, cirurgia, era por aí que eu sonhava. Claro que quando comecei a trabalhar, aí a cirurgia começou a ganhar cada vez mais peso na minha orientação. Logo, eu fiz o meu internato geral a seguir ao curso no Santo António, no Hospital Santo António, e como era quase tudo colegas, mulheres, não gostavam muito de ir para a cirurgia, então, Rui, tem portas de ir para a cirurgia. E eu, como era uma área que me agradava, lá ia eu para a cirurgia. Portanto, desde muito cedo comecei a dirigir-me mais para a cirurgia. Depois foi uma questão de quando chegou a altura dos exames, de escolher a especialidade, há vários condicionantes, desde a proximidade de casa, eu podia ter ido eu sonhava também com a ortopedia, pus a hipótese para a ortopedia, mas depois no meu ano fechou com uma nota muito alta, uma nota que eu não tinha, e portanto não podia escolher a ortopedia. E não foi um subterfúgio ir para a cirurgia, porque era uma das áreas que eu gostava. E hoje em dia digo com muito prazer, ainda bem que a ortopedia estava fechada, porque não me revejo. É uma especialidade fabulosa, uma especialidade essencial, mas a cirurgia para mim é diferente. Completa-me, digamos assim. E até porque certamente atua em várias partes do corpo, Sim. Não apenas a vesícula, portanto o pâncreas. Coloretal. Embora é mais especializado nesta área, uma das que veio trouxe aqui para conversarmos, mas... Eu estou num hospital central, estou no Hospital de Famalicão, no Centro Hospitalar de Médio Ave, e estou aqui no Bonfim. E a área que eu acabei por me ir diferenciando mais foi no coloretal, na cirurgia coloretal, mas não estou no hospital onde nós temos que fazer mais que uma área, como é óbvio, não temos um grupo só para coloretal, não temos um volume suficiente para isso, então temos que nos dedicar a outras áreas. E a área da parede abdominal e a área da via biliar é uma área que me agrada imenso também, e portanto faço desde sempre, nunca deixamos de fazer a cirurgia da vesícula. Eu falo da vesícula porque nós, no nosso hospital, sendo um hospital que não tem diferenciação
não tem cuidados intensivos, portanto não pode dedicar-se a áreas mais importantes, digamos assim, com cirurgias mais complexas. Portanto, não podemos fazer pâncreas, não podemos fazer fígado, as vias biliares a gente aborda, mas lá está, acabamos por ficar mais pela vesícula. E que, ao fim e ao cabo, o que nós também podemos e acabamos por fazer aqui, no Bonfim, neste momento. Esperemos crescer, diversificar um bocadinho mais esta área, crescer nesta área toda, seja ela da via biliar, seja ela do colo retal, do estômago, há pessoas para isso. Portanto, o hospital está forte nesta diversificação, e daí estar a atrair mais colegas para fazer mais cirurgias, mais de áreas específicas também, tentar crescer. São centenas ou milhares de intervenções que já fez, certamente. Não sei se há vesícula em particular, mas na globalidade certamente, mas na vesícula... Evoluiu muito desde a primeira cirurgia à vesícula à que fez nos últimos dias? Sim. Tudo diferente. Muitas coisas mudaram. Quando eu comecei na cirurgia, embora já fizéssemos a cirurgia por laparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva, não era a técnica de eleição do hospital. Só havia um grupo a fazer, no qual por acaso eu fiquei integrado. De resto era quase tudo por via aberta. Nós evoluímos imenso, acompanhámos a evolução geral e quase hoje em dia é quase, não é criminoso, mas é muito raro. Atenção, a colesteectomia por via aberta pode estar sempre presente. Por várias razões, por dificuldades técnicas, por outras alterações da cavidade abdominal que nos impedem o acesso à área da vesícula, ou que nos limitam a nossa capacidade de acesso, podemos ter que fazer a cirurgia aberta. Mas hoje em dia quase tudo por laparoscopia. E quando eu comecei, uma grande percentagem das cirurgias que eu levei a exame para conclusão de especialidade eram ainda por via aberta. Hoje em dia é muito raro. Eu já não me lembro da última vesícula que tive que fazer por via aberta. E tecnicamente, como é óbvio, a gente vai evoluindo, os materiais melhoraram imenso. A qualidade de imagem é essencial para o nosso desenvolvimento e para a nossa capacidade de abordar e tratar o doente. Os materiais também melhoraram. E hoje em dia já estamos a falar na robótica, não é? Já estamos mais à frente. Não tenho experiência nenhuma, mas há muita diversificação, de facto, da cirurgia e uma evolução enorme nos últimos anos. Portanto, é uma cirurgia com alguma segurança. Muito bem, Dr. Rui Serra, estamos entretanto a esgotar o tempo reservado para esta conversa hoje sobre litíase vesicular. Quer deixar alguma mensagem final aos ouvintes? Se calhar às ouvintes, uma vez que ouvimos que é uma doença que infelizmente toca mais às senhoras, aquela em que estivemos aqui a incidir sobretudo a nossa conversa. Também afeta os homens. Sim, referiu isso, mas é sobretudo mais uma doença mais frequente, sim. No sexo feminino. Mas há uma mensagem global que quer deixar às pessoas em relação à litíase vesicular? Sim, eu peço às pessoas que estejam atentas, de facto, olhem para você, para cada um de nós, temos que olhar, eu vou-me incluir porque também sou médico, mas também sou utente, também sou potencial doente. E, portanto, todos nós temos de olhar para o nosso corpo, para aquilo que ele nos diz, para os alertas. E no caso da litíase vesicular, atenção ao tipo de alimentação que fazemos. As indisposições pós a refeição podem ser normais, mas se elas começam a ser repetitivas, vale a pena ir procurar ajuda, porque podemos estar a protelar uma situação com um tratamento e diminuir com isso complicações. E, portanto, estejam atentos aos sinais do vosso corpo e procurem ajuda quando alguma coisa vos deixa em dúvida. Acho que é isso a mensagem essencial. Seja um homem, seja uma mulher, seja um adulto ou um adolescente, atentos.
É isso que eu aconselho. E procurar a ajuda adequada, como é óbvio. Muito obrigado então, Dr. Rui Serra, por ter vindo aos estúdios da Onda Viva.